Gravando. Olá, eu me chamo Bernardo Guerra. Essa é a apresentação, né, da defesa, a apresentação da dissertação intitulada A Design Space Exploration of Evolvable Hardware Architecture. Seria a exploração do espaço de projeto de arquiteturas de hardware evolutivo. Meus orientadores são os professores, professora Flávia e professor Carlos. E essa apresentação é requisito para defesa, para aquisição de título de mestre, do PPGE, da PUC Minas, E começando pela introdução do trabalho, o contexto. Imagine uma situação onde um indivíduo, um ser humano, um projetista, um engenheiro, é exposto a diversos tipos de risco no ambiente de trabalho, seja por riscos tóxicos, por componentes químicos, ou por desmoronamento, explosão, desabamento de uma mina, por exemplo, ou por riscos nucleares. Nesse tipo de situação, é necessário, é requerido a substituição da mão de obra humana por uma mão de obra maquinária, por uma máquina, por um robô. Visando isso, além do fato de, em projetos de engenharia, projetos de solução aplicados a situações reais, o engenheiro ele precisa visitar o campo para tunar, para sintonizar sua solução, para fazer certas pesquisas, etc. E também tem a questão do tempo de projeto, que às vezes se torna muito grande, principalmente se o ser humano estiver fazendo algum projeto que envolve várias variáveis, se ele não utilizar de simplificações ou de heurísticas e algoritmos, como o algoritmo evolucionário abordado nessa dissertação, ele não conseguirá resolver esse problema em um tempo viável. Então, principalmente em situações, como ilustrado por essa figura de um camaleão. O camaleão é um animal que ele se molda, ele modifica a sua coloração de acordo com o ambiente onde ele está. E muitas aplicações da engenharia são exatamente como o camaleão. Precisam se adaptar, modificar a interação com o ambiente, à sua volta, com seus sensores e atuadores, para que possa ter um funcionamento pleno. Então, esse tipo de situação, desde ambientes que causam danos à saúde humana, ou situações onde a aplicação precisa estar em constante evolução, em constante adaptação, Evolvable Hardware pode ser utilizado para solucionar esse problema. Objetivos do nosso trabalho é desenvolver uma ferramenta que seja flexível, ou seja, que consiga resolver uma gama, uma faixa de problemas, utilizando os conceitos, utilizando a arquitetura em si. Claro, não é todo tipo de problema, são problemas em um determinado escopo, que é circuitos digitais combinacionais. Outro requisito é que a arquitetura seja modular, ou seja, que eu consiga desenvolver essa aplicação, ou crescer essa aplicação utilizando o conceito de modularidade, apenas replicando os módulos. Escalabilidade, que eu consiga crescer a arquitetura de modo a atender problemas maiores, com um maior número de entradas e saídas. E que seja universal, que possa ser atendida por diversos FPGAs, independente do fabricante, independente do custo, que principalmente atenda FPGAs de baixo custo. Justificativa. Há uma demanda intensa atualmente por sistemas que tenham um tempo de processamento baixo, reduzido, para que possam apresentar um caráter de processamento online. Por exemplo, na robótica, na indústria, a gente tem esse tipo de demanda, onde o robô precisa responder a uma determinada excitação, por exemplo, de algum sensor, em um determinado tempo, e que essa ação seja de alta performance, que ela seja completamente atendido, critérios funcionais e não funcionais. O mesmo vale para o processamento de imagem, onde é requerido, por exemplo, de filtros adaptativos, filtros evolutivos, que eles possam ter um tempo de resposta factível para uma aplicação online. Todos esses dois casos podem ser obtidos, por exemplo, com a evolução de circuitos lógicos, circuitos digitais. Portanto, o tema, o objeto de estudo dessa dissertação não é robótica, não é processamento de imagem, mas sim sistemas digitais combinacionais, nos quais a gente pode, no futuro, desenvolver sistemas de outras áreas, utilizando esse módulo como base. Bem, essa é a apresentação do capítulo 2, Capítulo 2, chamado Arquitetura de Hardware Evolutivo. E para começar, nada melhor do que falar sobre os conceitos por trás de Evolvable Hardware. Ele é a composição de 3 áreas do conhecimento: biologia, computação e engenharia eletrônica. E basicamente a utilização de códigos, a parte de computação, inspirados na biologia, implementados em um meio eletrônico, por exemplo, no FPGA, que entra a parte de engenharia eletrônica. Falando um pouco sobre computação reconfigurável,
Os FPGAs são os dispositivos mais comuns utilizados, né, ao redor do mundo, e basicamente eles são o quê? Field Programmable Gate Array. Field Programmable significa, como a imagem mostra, que a aplicação, né, o dispositivo, ele é programável, ele é configurável no campo de aplicação, ou seja, o engenheiro técnico está desenvolvendo uma aplicação, ele vai lá e simplesmente configura o dispositivo da maneira que ele quiser. Gate Array, porque é a forma como os elementos lógicos estão dispostos, como se fosse um array mesmo de elementos digitais, de gates. Falando um pouco sobre computação evolucionária, se a gente analisar, no caso onde tem um grupo de indivíduos, se a gente pegar uma lupa e olhar bem no fundo, a gente vai ver um indivíduo, uma pessoa, que ela é composta, naturalmente, a biologia explica isso, por genótipo e fenótipo. O genótipo seria o seu código em si, as informações, e o fenótipo seria a manifestação dos critérios relacionados ao meio ambiente dentro do seu organismo. Se a gente olhar com o microscópio o que tem dentro do indivíduo, a gente encontra o quê? O genótipo, os genes, e na verdade eles são decompostos, né, por pequenas parcelas chamadas alelo. Se a gente fizer essa comparação com a computação evolucionária, dá para fazer exatamente essa mesma analogia. A gente tem o alelo, que é a menor parte da informação mesmo do genótipo, que é representado por zeros e uns, né, é o bit. Nós temos o gene e o genótipo, que é o conjunto dos alelos. Nós temos o indivíduo e nós temos também a população, que é o conjunto dos indivíduos. Agora falando um pouquinho sobre o problema envolvendo esse capítulo. Bem, nós temos um sistema evolutivo baseado em duas entradas e uma saída. Bem, com duas entradas e uma saída a gente tem 16 possíveis circuitos, 16 tabelas verdades. Okay? Essa tabela indica os circuitos com cada um dos nomes, desde a contradição, né, até a tautologia, onde a saída é sempre 0 e a saída é sempre 1, respectivamente, passando pela disjunção exclusiva, XOR, passando pela NOR. Né? À direita a gente tem o código de circuito, a tabela verdade, que é um conjunto, né, na verdade são os bits da tabela verdade concatenados, e a equação booleana correspondente para implementar essa função lógica. Bem, depois que a gente tem essa função lógica, esse circuito combinacional, a gente pode interligar, por exemplo, entradas de sensores, por exemplo, na imagem, um sensor de temperatura, a uma válvula, a um atuador, né? De modo que esse circuito desempenhe uma determinada função. A gente poderia pegar, por exemplo, um sensor de presença e ligar uma lâmpada e esse circuito desempenharia, né, seu devido papel. Depois desses circuitos, né, desses blocos, né, devidamente evoluídos, a ideia é interligá-los de modo a criar um circuito, uma topologia de circuito mais avançada. Falar um pouco sobre os trabalhos relacionados em relação a esse capítulo da dissertação. Bem, primeiro a gente tem Demara 2012, que é um trabalho baseado em CGP e DPR. Futuramente eu explicarei esses dois conceitos. E é uma evolução em hardware intrínseca, ou seja, não há nesse processo de evolução um software envolvido. Né? A evolução acontece no software, acontece no dispositivo em que está acontecendo a aplicação. Nós temos o trabalho de Lee, de 2014, que é um algoritmo evolucionário. Esse trabalho é muito parecido ao nosso. Ele implementa um VRC, né? e também é um hardware intrínseco, evolução intrínseca em hardware. Só na lata, também de 2014, é um CGP, a implementação da reconfiguração DPR e também é hardware intrínseco. Só que ele tem um diferencial que ele é uma evolução completamente em hardware. Não há em nenhuma parte desse projeto software envolvido. O trabalho de Casarles de 2015 e também de 2016, ele também é um CGP, só que é uma evolução em software. Então é simplesmente um trabalho para servir de baseline, basicamente, para o nosso trabalho. E nós temos o trabalho de Gallon, que é um algoritmo evolucionário também, só que é extrínseco. Eles pegaram simplesmente a evolução do circuito, eles desenvolveram no MATLAB, e o circuito otimizado eles implementaram no FPGA. Falando um pouco sobre algoritmos evolucionários, o que nós temos? Duas vertentes muito comuns que diz respeito à topologia do circuito, que é o Cartesian Genetic Programming, mostrado na figura, o trabalho de Gallon, né? Na verdade é um arranjo do circuito eletrônico de maneira matricial, por isso que ele é chamado de Cartesian, né? Cartesiano. E as entradas, elas são... A conexão entre as entradas ela é variável e a função de cada um desses blocos, desses módulos, ela é fixa. O oposto disso é o Systolic Array, né? Mostrado por esse trabalho de Salvador, né? De 2019, onde as entradas, né? As funções lógicas elas são variáveis e a conexão é fixa, é exatamente o oposto do CGP. E aqui mostrando um pouquinho em relação aos algoritmos evolucionários,
os trabalhos relacionados, né, como explicado anteriormente. E a nossa proposta é um algoritmo evolucionário, assim como o trabalho de Gallon e de Lee. Falar um pouquinho sobre DPR e VRC, como dito anteriormente. DPR é a sigla para Dynamic Partial Reconfiguration, que é como diz a imagem, dinâmica, né? A reconfiguração acontece em tempo real, né? Dinâmico. Parcial, porque apenas uma parcela do FPGA é reconfigurado, né? E como mesmo diz, reconfiguration, né? Acontece uma reconfiguração do próprio sistema. E como que essa reconfiguração acontece? Acontece através do download, né, de um bitstream chamado config.e, sobre o FPGA, que vai pegar apenas uma parcela, enquanto a grande maioria, a grande parte do FPGA está em funcionamento, esse circuito vai ser reconfigurado em tempo real. Nós temos também o VRC, que é Virtual Reconfiguration Circuit, que é a reconfiguração de um circuito virtual. Nesse circuito nós temos MUX, multiplexadores, que eles são chaveados em tempo real também, é uma reconfiguração dinâmica, só que previamente nós já predispomos os circuitos desejados, de modo que quando há a seleção, né, desse circuito, os circuitos que já onde se deseja fazer as alterações, as devidas alterações, eles já estão predispostos e simplesmente acontece um chaveamento entre qual sistema vai estar sendo executado ou não. E essa tabela também indica, em relação aos parâmetros de reconfigurabilidade, comparação entre o nosso trabalho e os trabalhos relacionados. Falar um pouquinho sobre ENA, Evolvable Nucleic Architecture, né? A parte nucleica, a parte principal do nosso trabalho, digamos assim. Essa imagem é a captura do RTL, né, do esquemático do circuito, indica simplesmente um arranjo de portas lógicas, né, de AND, OR e NOT, e também multiplexadores, como a técnica VRC já foi explicada, explanada. E basicamente é uma malha de circuito, né, uma topologia de circuito, na qual é dividida, né, foi modelada utilizando 3 camadas, né, o conceito de camadas, e cada camada tem sua devida operação, funcionalidade, né? Cada camada tem seus operandos e operadores, como indicado aqui na figura. Agora vamos falar daquilo que fomenta o algoritmo evolucionário, né, que faz ele funcionar. O primeiro módulo é o gerador de genótipo, que basicamente é um gerador de número pseudo-aleatório, baseado em LFSR, né, uma topologia de circuito, né, de registrador de deslocamento, de feedback linear, e são 2 LFSRs que foram utilizados para construir a base desse Genotype Generator, né, o Galois e o Fibonacci. Bem, a forma como esse Genotype Generator foi construído, utilizando os módulos G1, G2, G3 e G4 em paralelo, né? A descrição deles estão na coluna de arranjo, né? É a concatenação desses 2 módulos, né, de Fibonacci e Galois, sendo que eles podem ser barrados ou não, né? E à direita nós temos o p-value, que é um indicador de randomicidade de cada um desses módulos, né? Na verdade, foram colhidos, né, amostras, né, números de cada um desses arranjos e utilizando a ferramenta Quartz 2, e no MATLAB foram avaliados, né, a randomicidade de cada um deles. Este é um módulo que indica, né, a captura de esquemático, RTL, que indica como que esses módulos formam, né, no caso, cada um dos Gs, G1, G2, G3, G4. Né? Tem os módulos Fibonacci Galois, que são selecionados, né, 11 bits de cada e armazenados num registrador, né, numa memória. Nesse exemplo aqui, o Galois ele é completamente barrado, todos os bits são invertidos, né? E 11 bits de cada, por quê? Porque é necessário, foi-se pesquisado, desenvolver um genótipo de 22 bits. Né? Então, esse Genotype Generator ele gera 22 bits. Agora falar um pouquinho sobre a avaliação do fitness, né? Ou seja, vou falar se a nota do indivíduo é boa, é ruim. Se ele vai passar ou não passar. Basicamente é isso. Vou mostrar um exemplo prático para clarear um pouco o entendimento. Né? Nessa tabela a gente tem 2 entradas e 1 e 0. O fenótipo, que seria a descrição da saída para cada variação das entradas. E a referência, né, que é exatamente o circuito que se deseja desenvolver. No caso, essa referência é a porta XOR. Note que, de acordo com essa tabela, apenas um bit do fenótipo não é igual à referência. Então, no quesito de funcionalidade do fitness, ele é igual a 3, porque 3 linhas da tabela verdade batem exatamente, né, o fenótipo com a referência. Se a gente tivesse, por exemplo, a gente tem esse exemplo, esse esquemático aqui, RTL, que ele demonstra exatamente o processo de como o fitness, a nota de fitness ele é gerada. Aqui a gente tem 4 entradas virtuais, 4 conjuntos de entradas virtuais, né, simbolizando cada barramento, uma linha da tabela verdade. E cada linha tem um módulo ENA, né, que é representado pelo VRC, que vai configurar o circuito e testar para aquelas entradas virtuais qual que seria a saída, né, essa saída virtual, que seria no caso um bit do fenótipo.
E nós utilizamos o conceito de paralelismo espacial, e cada um desses, como nós temos 4 linhas da tabela verdade, nós temos 4 módulos, né, em paralelo. E nós temos aqui um módulo que vai fazer essa soma, que vai simplesmente analisar quais bits, né, do fenótipo, né, da saída de cada VRC são iguais à referência. Mostrar um exemplo aqui de um circuito, que é um circuito real, da porta XOR também, utilizando 4 portas lógicas, né? A função fitness multi-objetivo, bi-objetivo na verdade, ela é composta por um requisito funcional e não funcional. Como esse circuito é exatamente a porta XOR, a funcionalidade dela é de 100%, então a nota é 4, porque são 4 linhas da tabela verdade. Como nós utilizamos 4 portas lógicas, essa segunda parcela aqui, que é inversamente proporcional, a gente tem que a segunda parcela ela tem nota 0,2. Então, a nota máxima de fitness global do circuito XOR é 4,2, porque o número mínimo de portas lógicas, NG, é 4. Falar um pouquinho sobre seleção e elitismo. Só para fazer uma analogia, imagine uma seleção de futebol, um time de futebol. A seleção brasileira é composta por quê? De acordo com algum parâmetro, com algum critério, são selecionados 22, 23 jogadores, mas em toda seleção tem um capitão, né? É como se fosse o jogador de elite, o jogador principal da equipe. Essa imagem ilustra bem esse sentido, né? Seleção, eu vou pegar em um conjunto de indivíduos, eu vou selecionar, eu vou escolher um. E um critério que é utilizado na literatura é o elitismo, selecionar apenas o melhor, né? Existem outros métodos, mas o escolhido para esse trabalho foi o elitismo. Apenas o indivíduo que tem melhor nota de avaliação, ele é selecionado para passar para o próximo estágio do algoritmo evolucionário. Esse é um código que ilustra muito bem o funcionamento do elitismo. Se o indivíduo que está na entrada ele for melhor, a nota de fitness dele for maior do que o melhor global até o instante, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. O que está entrando vai substituir aquele que já estava previamente. Agora, se esse que está entrando ele tiver a nota 4, que é a nota máxima do fitness funcional, de uma parcela do fitness, eu vou comparar o número de elementos lógicos, o N-gates dele. Se ele for menor do que o melhor global, eu vou fazer a substituição. Porque o objetivo é maximizar o fitness funcional e minimizar o número de recursos, e com isso diminuir o gasto em energia e o gasto mesmo de espaço em hardware. Falar um pouquinho sobre a operação de mutação. Fazendo uma analogia com os quadrinhos, né, são bem conhecidos, bem famosos, aqueles super-heróis que sofreram mutação, como no caso Bruce Banner, que se tornou o Hulk. Né? Fazendo uma analogia, realmente, a mutação no algoritmo evolucionário é uma mudança, um flip, de um ou mais bits do genótipo. Como aqui no exemplo a gente tem um bit que passa de 0 para 1. Poderia ser de 1 para 0 também. No caso, existem 2 variáveis muito utilizadas nesse trabalho, relacionadas à mutação, que é a taxa de mutação e o número de bits mutados. Né? A taxa de mutação é o seguinte, é um valor, é um número que indica qual que é a probabilidade de acontecer a mutação. Se esse valor for muito alto, significa que com uma alta frequência, com uma alta probabilidade, que vai acontecer a mutação. Se essa taxa for muito baixa, assim como no exemplo aqui, acontecerem inúmeros processos, inúmeras iterações e gerações, um pequeno número de vezes que acontecerá a mutação. Já no número de bits mutados, eu posso escolher, por exemplo, botar 1 bit, 2 bits, 3 bits, ou seja, até o número limite, que no nosso caso é 22 bits. Eu posso escolher a quantidade de bits que sofrerão mutação. Falando um pouco sobre cruzamento. Cruzamento é uma operação que ela se espelha na reprodução sexuada mesmo, vinda da biologia, né, estudada na biologia. Hoje nós temos um indivíduo que pode ser o pai, o outro indivíduo que é a mãe, e nós fazemos o cruzamento entre o material genético desses 2 indivíduos, né, gerando assim a offspring, né, gerando os filhos. E sendo que a analogia realmente da realidade, trazendo um pouco para a parte de computação evolucionária, nós temos no caso o pai e a mãe, e 4 possíveis filhos que podem ser gerados a partir da combinação dos alelos, né, dos bits de cada um dos pais. Vou falar um pouquinho, de uma maneira geral, sobre o algoritmo evolucionário, que é composto pelas partes já explicadas. Né? Ele utiliza o conceito de utilização, evolução paralela, no qual a gente tem 4 diferentes tipos de mutação, 4 valores, 4 parâmetros diferentes, né? E é selecionado apenas o melhor desses indivíduos, desses módulos, e acontece logo após o processo de cruzamento entre o indivíduo elitista e o melhor indivíduo de cada um dos módulos, de cada um dos blocos. Nesse caso, nesse algoritmo, nós exploramos
o design space, né, a gente explorou realmente, usou e abusou do paralelismo, né, espacial para obter o que? Um resultado funcional em alta performance, né, em um pequeno espaço de tempo, uma evolução, né, uma evolução de objetivo. Bem, vamos falar agora sobre as técnicas de paralelismo, a começar pela temporal, né? Nós temos um pipeline, aqui ilustrado pela imagem. Essa é uma forma de onda, né, capturada, adquirida pelo Quarkus 2, onde 10 genótipos, né, 10 indivíduos aleatórios, gerados pela plataforma, pelo Quarkus 2, são avaliados. Né? Interessante, se a gente tem um zoom, a gente vê o seguinte: o genótipo de entrada e o genótipo de saída, eles são defasados. Eles são exatamente iguais para os 10 valores de genótipos, né? Só que o defasamento é de 30 nanosegundos, de 3 ciclos de clock. Isso indica o quê? Que todo esse processo de avaliação, ele demora 3 ciclos para exportar, para jogar na saída o valor de as variáveis, sejam elas de fitness, de portas lógicas, de fenótipo ou do genótipo de saída. Vamos falar um pouquinho sobre paralelismo espacial. Essa é uma pequena parcela daquele algoritmo explicado previamente. Né? Nós utilizamos diferentes operadores evolucionários em paralelo, de modo a explorar o espaço de busca de uma maneira mais completa. Nós temos aqui o paralelismo espacial, que é uma pequena parcela daquele algoritmo mostrado previamente. E aqui a gente tem módulos em paralelo. Praticamente cada linha desse quadro é uma aplicação de um parâmetro do algoritmo evolucionário diferente. Por exemplo, a mutação. Cada um desses módulos de operadores evolucionários é uma mutação com um parâmetro diferente. Né? E todas elas em paralelo, quando chega no estágio de seleção, vou selecionar apenas aquele indivíduo, no devido momento, naquele instante na geração da população, que possui a maior nota de avaliação. E eu vou apenas exportar para a saída o melhor global até o devido instante de toda a população que já passou por ele. Falar um pouco sobre a metodologia dos testes. Né? Houve a simulação pós-síntese na IDE Quarkus 2, versão de 2016. A base de tempo para a simulação é de 100 microsegundos e foi utilizado o FPGA da família Max10, né, o dispositivo citado, que é esse mostrado na imagem. Bem, o uso do hardware, né, o gasto total, 19%, né, de recursos lógicos, 0,12% dos bits de memória, e o VRC, né, que foi denominado EMA, gastou-se 0,1% dos recursos lógicos. Isso indica que aquele critério indicado lá no capítulo 1 de universalidade, ele provavelmente é atendido, porque gastou-se menos de 1/5 de um dispositivo que é de baixo custo, que foi feito para estudantes utilizarem e adquirirem. Comparação com o trabalho relacionado. Bem, nós temos nessa imagem a topologia fornecida por Galon, de 2018, e esse circuito ele foi evoluído em software, no MATLAB, e esse circuito, evoluído em 7 gerações, ele possui 13 portas lógicas. Só que pode-se perceber que esse circuito ele é redundante, ele tem muitas portas lógicas que poderiam ser otimizadas, que poderiam ser eliminadas. Né? Já abaixo é o circuito desenvolvido por nós, pelo autor da dissertação, e esse circuito ele possui 5 portas lógicas evoluído em 116 gerações. Né? É um circuito mais otimizado em termos de número de portas lógicas. Essa imagem, né, essa tabela, ela indica o resultado que não é uma comparação com o trabalho relacionado, mas é uma síntese de todo o resultado desse capítulo para as 16 portas lógicas, para os 16 circuitos combinacionais possíveis, utilizando 2 entradas e uma saída. Né? A gente tem aqui o código de circuito. O sucesso indica quando que, na simulação, na evolução, ocorreu o atendimento do critério funcional, ou seja, se o circuito corresponde à tabela verdade do problema. Óptimo indica quando que esse circuito evoluiu ao ponto de chegar ao número mínimo de porta lógica. E o tempo em microsegundos. É importante ressaltar que o circuito que demorou mais a ser simulado, a chegar ao resultado ótimo, ele gastou 8,3 microsegundos. Porque essa evolução acontece em hardware, enquanto evoluções, por exemplo, em software duram na ordem de, no melhor dos casos, milissegundos. As considerações finais do capítulo. Bem, foi desenvolvido uma plataforma, uma arquitetura flexível, porque essa plataforma atendeu a 16 problemas, de um total de 16, de circuitos digitais combinacionais. Essa arquitetura é modular porque, intrinsecamente, em cada um dos blocos construtores foi-se utilizado o conceito de modularidade. A gente montou a arquitetura com pequenos módulos, cada um dos módulos explicados já previamente, o gerador de genótipo, o módulo de avaliação, o módulo de mutação, de cruzamento, entre outros. E o critério de universalidade já começa a ser observado que realmente ele vai ser atendido, porque utilizando o FPGA de baixo custo,
logrou-se, né, implementar uma arquitetura evolutiva, né, uma arquitetura de hardware evolutivo num FPGA de baixo custo. E com isso, surgiu um problema, na verdade, no final do desenvolvimento, né, ao longo do desenvolvimento desse capítulo, que é para o engenheiro projetista, no caso o desenvolvedor, o autor da dissertação, demandou-se muito tempo para criar essa arquitetura. Essa arquitetura durou cerca de meses a ser desenvolvida, né, cerca de 7 a 9 meses. Sendo que se todo esse processo tivesse acontecido em uma plataforma mais simples, esse processo teria sido muito reduzido em um grau muito elevado. O que demorou realmente para chegar a esse resultado dessa arquitetura foi realmente ter que fazer o processo de simulação pré-síntese, codificação, simulação pré-síntese, simulação pós-síntese e verificação em hardware. Se apenas fosse feita uma simulação breve para constatar o funcionamento do circuito e ao longo do projeto, poderia-se ter um resultado mais rápido, né? E com isso surge uma dúvida, né? Como que a gente chegaria a um resultado assim como este, replicando, né, uma arquitetura, por exemplo, evolutiva, utilizando, será que seria eficiente, será que seria interessante utilizar um outro tipo de simulação? Isso nós veremos no próximo capítulo, capítulo 3. Valendo. Bem, visto o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, que é exploração de espaço de projeto. Introduzindo esse capítulo, nós temos que, para desenvolver projetos de engenharia de maneira geral, né, um tema muito abordado, muito estudado, é exploração de espaço de projeto. Exatamente o estudo de como que esse projeto, como esse design pode ser desenvolvido, parametrizado, projetado de uma maneira mais eficiente, né? E se a gente analisar, por exemplo, tomar como referência uma analogia como o céu, onde são observados diversas estrelas, né? Da mesma forma, são observadas diversas maneiras de se desenvolver um circuito, um hardware evolutivo, como a frase epígrafe dessa dissertação, né? Many roads leads to evolvable architectures, evolvable systems, né? Parafraseando Toyser. Bem, a gente tem então essa pergunta: como que a gente vai explorar, né? Essa foi a pergunta deixada no capítulo 2, como que a gente vai explorar o espaço de projeto de maneira mais eficiente, de maneira mais otimizada, de maneira a consumir menos tempo do projetista? Bem, nós temos os parâmetros, né? Nós temos as configurações, as sintonias, né? De maneira a deixar o sistema evoluído, um sistema mais otimizado em um menor espaço de tempo, né? Começando, por exemplo, com a nossa abordagem, que foi Problem Solving Environment. É um ambiente de solução de problemas, né? Desenvolvido utilizando a plataforma MATLAB, né? É como se fosse uma caixa de ferramentas em versão de software, onde se pode raciocinar, estudar, experimentar, fazer o tinkering de ideias baseadas em conceitos de computação evolucionária. Bem, olhando essa tabela, exatamente aquele gráfico, aquela forma de onda ilustrada no capítulo 2, onde 10 genótipos foram aleatoriamente gerados pela plataforma, e aqui a gente tem uma comparação entre o valor simulado na plataforma de hardware e no MATLAB. A gente observa a conferência de todos os resultados, ou seja, a modelagem feita no MATLAB, o código, né, .m, corresponde à arquitetura do N, à arquitetura da nossa plataforma evolutiva. Essa imagem ilustra a evolução da porta XOR num determinado número de gerações, utilizando o PSE desenvolvido na plataforma do MATLAB. Vou falar um pouco sobre 4 experimentos realizados, né, nessa plataforma, nesse PSE, que são explorações de operações evolucionárias, né? No caso, nós temos operações de referência à população, mutação e crossover. Os parâmetros são listados, quais parâmetros nós vamos mexer, nós vamos pesquisar, né, explorar, e quais são as possibilidades, né? Se eles são aleatórios ou fixos, se, por exemplo, eles são baseados em uma combinação de outros módulos, e os níveis, qual que é o valor mesmo que essas possibilidades podem adquirir, podem ter. Né? E cada um desses experimentos são listados a seguir. Né? No caso, nós temos o número de bits mutados, utilizando a operação de mutação. Né? E a pergunta principal desse experimento é melhor aplicar a mutação, a operação de mutação, sobre um ou dois alelos, um ou mais alelos, né? Então, na nossa metodologia, a gente pegou uma população inicial de 500 indivíduos, a gente separou o melhor indivíduo, o indivíduo com melhor avaliação de cada um desses grupos, a gente fez por 500 iterações a operação de mutação, a gente aplicou sobre esse indivíduo 500 vezes a mutação, sobre a porta XOR, no caso, a evolução é sobre a porta XOR, e a taxa de mutação é de 100%. No grupo A, o número de bits mutados, NMB, é 1, e no grupo B é 2. Os resultados foram os seguintes.
Como ilustrado na tabela, a taxa de falha, ou seja, quantas vezes que esse indivíduo que sofreu a mutação, ele não correspondeu à tabela verdade, no caso do grupo A foi de 40%. No grupo B, de 50%. A taxa de indivíduos ótimos encontrados no final de cada iteração foi, no caso do grupo A, do grupo B, o dobro do grupo A. As portas lógicas do grupo B realmente foram menores do que o grupo A, e isso é o ideal, porque a gente quer diminuir esse critério, mas em compensação, o fitness, né, a nota de avaliação funcional do grupo A foi maior, e esse critério a gente quer realmente aumentar, então houve uma contraproposta, né? E o número de gerações do grupo B foi menor do que o grupo A, que é o ideal, ou seja, a gente quer resolver tudo em menos tempo, a evolução de uma performance mais rápida. Esse gráfico ilustra bem esse resultado para essas três variáveis, né, nota de fitness, number of gates, número de portas, e a geração. Constata-se o seguinte, que no critério fitness, né, de funcionalidade, o grupo B foi inferior, levemente inferior ao grupo A em termos percentuais. Em contrapartida, no grupo na variável, né, número de portas lógicas e número de gerações, o grupo B foi melhor do que o grupo A, né, porque em termos percentuais foi inferior, né, consumiu menos recursos lógicos, com isso gastou menos energia e também em menos tempo, teve uma performance melhor. Então, com esses resultados, a gente deduz, a gente encara que mutando 2 bits ao invés de 1, né, a gente tem uma evolução melhor, mais rápida, né, e chegando a um resultado, né, com menos portas lógicas em termos médios. Agora, o segundo experimento é sobre população inicial e a operação de mutação. E a pergunta central desse experimento é como que a população inicial influencia na evolução. E também a gente tem uma outra pergunta que ancora esse experimento. A operação de mutação, ela melhora a evolução do circuito, a evolução do candidato, ao passar do tempo, com o passar do tempo? A metodologia desse experimento. A gente pegou 100 indivíduos, 500 indivíduos e 1000 indivíduos, cada um representando um grupo, né? Sendo que esses 100 indivíduos do primeiro grupo, eles fazem parte do grupo de 500, e o de 500 fazem parte do grupo de 1000. Foi escolhido o melhor indivíduo de cada um dos grupos, o indivíduo com maior nota de avaliação, e durante um número determinado de iterações foram aplicadas sobre esses respectivos indivíduos a operação de mutação. Bem, nessa tabela a gente tem um quadro geral, um quadro de média de fitness, né, de avaliação, considerando tanto o aspecto funcional quanto não funcional, a funcionalidade quanto o número de portas, né. Essa tabela nos indica o quê? Que com o passar do tempo aplicando a operação de mutação, não houve melhora em termos médios, né, na qualidade dos indivíduos, né. Em contrapartida, quando a gente aumenta a população inicial, a gente vê uma melhoria significante, ou seja, quando a gente tinha 100 indivíduos numa população inicial, a gente não tinha, em termos médios, uma correspondência do critério funcional, ou seja, a nota de fitness era inferior a 4. Com 1000 indivíduos, aí sim a nota média já foi superior a 4. A gente analisa nessa tabela, que indica a taxa de sucesso percentual, ou seja, quantos indivíduos chegaram a uma nota de fitness funcional total, igual a 4, no total das 100, 500 ou 1000 operações de mutação, né? Aí no caso nós temos o seguinte, essa tabela, como ela é um valor percentual e depende, né, do número de indivíduos analisados, a gente percebe que apesar, né, parece um contrassenso, né, apesar dos dados mostrarem isso, né, que com a população de 1000 indivíduos, população inicial, e mutando 1000 vezes, o número é bem baixo, né, essa taxa de sucesso é bem baixo. Deveria ser mais alta porque eu estou fazendo mais operações. Mas vale lembrar que é um dado relativo ao total de operações que são feitas, né. E essa tabela sumariza todos os resultados desse experimento, né. Com ela é interessante a gente analisar o seguinte, são mostrados os valores de população inicial, mínimo, máximo e médio, né? E de mutação também. Com ela a gente percebe o seguinte, só a população inicial sem operação de mutação, o resultado ele não é tão bom quanto em termos máximos, por exemplo, quanto a mutação, em termos de média, perdão. Aí essa parte tem que voltar. Nessa tabela a gente percebe alguns pontos interessantes. Ela sumariza, né? Ela contém todo o resumo desse experimento. Por exemplo, na população inicial, o valor mínimo, máximo e médio é mostrado. E vale notar que o valor médio, né, dessa tabela, dessa parte da tabela, ele é inferior à parte da mutação. Ou seja, em termos médios, aplicar a mutação
um número determinado de vezes, né, a mutação sobre o indivíduo elitista, o indivíduo ótimo, ele melhora realmente em termos médios o resultado. Bem, nesse terceiro experimento foi observado a operação de cruzamento, né, e a pergunta âncora desse experimento é: qual é a configuração mais eficiente dessa operação de cruzamento? Bem, metodologia, né? Foram pegos, né, escolhidos, né, foram gerados 1000 indivíduos aleatoriamente, né, eles foram avaliados e apenas o melhor, o elitista, foi selecionado para ser o pai, né, do cruzamento, e os outros 999 são como se fosse a mãe, né, o outro integrante do cruzamento, né. E foi analisado o número de vezes em que o filho né, desse cruzamento, o indivíduo, né, que representa o offspring, teve um fitness melhor do que o pai, e também em termos médios, qual foi a média da avaliação dessa offspring, né? No caso, foram colhidos... esse experimento foi realizado 100 vezes, então no gráfico, né, o eixo X ele representa tanto a questão relativa quanto a absoluta, porque foram 100 experimentos, né? Aqui nós temos o quê? O cruzamento de um pai com uma mãe e as possíveis variantes, né, as possíveis formas da gente combinar os genótipos dos pais para gerar os filhos, né? E tem duas variáveis, né, no caso, tem duas questões interessantes de serem observadas, que é a posição onde acontece esse corte dos bits do pai e da mãe para fazer o cruzamento, e como que ao longo do tempo nós vamos fazer esse cruzamento. Se a posição é variável, se a posição é fixa, né, fixa, igualitária, ou se ela se é aleatória, fixa, né, igualitária, ou se ela tende a pegar mais bits do pai ou da mãe e quantos bits, que no caso é a biasada, né, ela é tendenciosa. Olhando o gráfico, a gente consegue observar, no gráfico A, sobre a porta XOR, que o cruzamento, utilizando uma maneira aleatória, né, ele teve um resultado melhor em termos médios, né, em termos de média do fitness, do que as outras duas vertentes, né. Essas três vertentes foram escolhidas por terem mostrado um resultado melhor do que os outros, né. Mas futuramente uma tabela comparativa vai mostrar cada um dos resultados. Aqui a gente percebe que em cerca de 5 a 10% das vezes em que foi executado esse algoritmo, foi encontrado em média um número médio inferior ao valor máximo de funcionalidade, que é igual a 4. Né? Para as outras vertentes, para E e para C, né, equal e um cruzamento biasado, esse valor é na casa de 10 a 15%. Né? Para a porta NOR, esses valores já são mais uniformes. O próximo gráfico ele ilustra a frequência, quantas vezes, né, dentre as 1000 operações de cruzamento que foram encontrados, por exemplo, filhos que são melhores do que o pai, que é elitista. Né? Aqui é interessante observar, na figura B, que no problema NOR, né, da porta NOR, para 35% das execuções, das 100 execuções, foi encontrado, né, utilizando o cruzamento o cruzamento igualitário, 100% das operações, das 999 cruzamentos, geraram filhos com fitness melhor do que o pai. Né? Isso é um fator bem interessante, porque para as outras duas vertentes, esse valor percentual é na casa de 5 a 7%. Que houve uma concordância plena, né, onde o offspring, os filhos, têm um fitness melhor do que o pai elitista. Já nessa figura mostra o histograma, né, o eixo X representa as runs, né, mostra as execuções, das 1000 execuções, né, que o algoritmo aconteceu. O interessante é que para a operação igualitária, né, igualitária utilizando o cruzamento 3, basicamente a grande parte dessas operações resultaram em filhos que são melhores do que o pai elitista. Né? Então, sendo que 40, né, o valor de amplitude desse histograma é 40, sendo que nos outros o valor varia entre 2, 3 e 4. Né? Então é um valor cerca de 10 a 20 vezes maior que essa frequência acontece. Agora essa tabela ela compara todos os casos estudados, né, o igualitário, o randômico e o biasado, né, para 3 portas lógicas. Né, e nós temos o valor médio, máximo e mínimo. Né. Aqui a gente consegue pensar em termos percentuais em relação a área sobre as curvas, né? Que são indicadores do quê? Indicadores do quanto que esses valores, né, são representados, né, em termos quantitativos. Né? Uma coisa é a gente falar que o gráfico, durante uma sessão, ele é maior ou menor do que o outro, né? Apresenta uma amplitude maior ou menor. Outra coisa é a gente pegar
todo o gráfico, a área sobre o gráfico completo, né? É que a gente consegue observar, por exemplo, que a operação E, né, igualitária, ela teve o maior valor máximo, né, pelo menos para a porta XOR, né? E esse último gráfico ele indica em termos percentuais para as três portas lógicas, né, observadas. E esse último gráfico ele apresenta para as 4 portas lógicas estudadas uma comparação entre o melhor e o pior cruzamento, né, em termos médios, né. Aqui é interessante observar que para a porta XOR e para a porta XNOR, né, esses dois grupos eles são linearmente separáveis, ou seja, é possível falar que o grupo C4, o cruzamento C4 é, em 100% dos casos, melhor do que o C1, né, porque o valor máximo do C1 ele é inferior do que o mínimo do C2, do C4 em termos percentuais. Para as outras portas lógicas isso não é possível afirmar, mas em termos médios, né, o C4 foi superior ao C1. Né? Com isso a gente pode afirmar que sim, existem maneiras, existem configurações do cruzamento que fazem com que o resultado seja superior, né, do que outros parâmetros, outros valores de configuração do cruzamento. Bem, esse próximo experimento ele é similar ao último experimento, o experimento número 3, e ele se baseia na operação do cruzamento e da mutação. Se eu realizar esse cruzamento mais efetivo encontrado, né, o igualitário 3, e logo após executar mutações com diferentes taxas, qual o resultado que nós vamos encontrar? Né? Essa é a pergunta âncora. Aplicando mutação depois do cruzamento, melhora realmente a performance? Em quais taxas, né, sobre quais taxas de mutação e em quais circunstâncias? Aqui nós temos o algoritmo, como que ele foi executado, né? Na verdade é um pseudocódigo, né, do cruzamento, do experimento de cruzamento, né? E é muito similar, né, ao experimento número 3. Aqui nós temos o quê? Os resultados já em relação à frequência das vezes que foi encontrado um filho, né, um offspring melhor do que o pai, né, o pai elitista. Aqui é interessante notar que para o problema NOR, né, a curva, né, o segmento, né, em preto, linha contínua, que representa nunca realizar o processo de mutação, ele foi muito bom, né, para cerca de 30% das vezes, né, enquanto ele não foi o melhor, né, para outras vertentes, para outras taxas de mutação. Para a porta XOR não teve tanta diferença, né, entre essas vertentes, entre essas taxas de mutação. Né. Já nesse gráfico agora, ele já ilustra algo semelhante, mas em relação a termos médios, né, a avaliação dos filhos em relação, né, ao pai. Aqui indica que foi melhor em termos percentuais não realizar mutação, né, para ambos os casos, né, para XOR e para a porta NOR. Né. Vale ressaltar que para 90% dos casos, né, da porta NOR, né, da taxa de mutação igual a 0, nós obtivemos para cerca de 95%, uma média de avaliação superior ao requisito funcional, que é igual a 4. Bem, esse gráfico já indica a frequência que a gente encontra, né, o offspring melhor do que o pai, só que considerando um pai anti-elitista, ou seja, eu seleciono o pior indivíduo dentre aqueles 1000 gerados e faço o cruzamento, né, com os outros 999. E nesse caso eu realizo mutações, né, de diferentes taxas, né, diferentes níveis, e observado notoriamente no gráfico B que quando eu não realizo mutação, ou seja, uma taxa de mutação igual a 0, o resultado é inferior, muito inferior a qualquer outra taxa de mutação, sendo ela baixa ou alta. Bem, nesse gráfico a gente observa algo semelhante. A média dos filhos, né, para quando eu não realizo mutação da porta NOR, né, que é a mais intrigante, a curva mais acentuada, essa diferença, para 20% dos casos, apenas 20%, eu encontro realmente o requisito funcional observado plenamente. Sendo que, por exemplo, para quando eu sempre realizo a mutação, né, a taxa de 100%, eu tenho 100% dos casos correspondente a uma média, né, superior ao requisito funcional, que é o desejado. Essa tabela, ela sintetiza os resultados, né, em termos percentuais, da área sobre as curvas, assim como no experimento número 3, que indica meio que o valor absoluto, né, daqueles gráficos. É mostrado o seguinte: para o pai, tanto o elitista best quanto o anti-elitista worst, tem meio que uma variação entre as três portas, mas em termos médios, a taxa de mutação, né, 0 para quando é pego o pai elitista, é realmente melhor do que as outras taxas, né, ou até a taxa de 100%. Né? Isso indica o quê? Quando nós temos um pai elitista, a mutação, né, em termos gerais, ela não facilita, ela não melhora a evolução. Em contrapartida, o valor, tanto médio quanto casos particulares, como a porta NOR,
quando nós temos o pai anti-elitista, esse resultado, né, em termos de a área sobre a curva, é cerca de 10% inferior à taxa, por exemplo, de 100%. Ou seja, é melhor utilizar a mutação quando os resultados, né, quando nós temos um pai anti-elitista, ou seja, os resultados do cruzamento eles são percentualmente baixos, né, o resultado em termos de fitness. Esse próximo gráfico indica, essa próxima tabela indica algo semelhante, só que no caso, para a área sobre a curva do gráfico de frequência, indica quantas vezes eu encontrei, né, os gráficos que indicaram quantas vezes eu encontrei filhos melhores do que os pais. Né. Aqui é interessante notar, em termos médios, por exemplo, há casos acentuados, mas em termos médios, no pai anti-elitista, a diferença percentual foi um pouco mais gritante, foi cerca de 14%. Ou seja, quando eu não realizo mutação, o resultado, né, eu encontro muito menos filhos melhores do que os pais, né, no caso anti-elitista, do que quando eu realizo sempre a mutação. Né. Agora, no caso onde a gente tem um pai elitista, a diferença não é tão gritante, não é tão em termos médios, né, entre quando eu realizo mutação e quando eu não realizo. E as outras taxas de mutação estão nessa nuance, estão entre esses valores, entre 0 e 100%. Agora eu vou falar de um novo tópico, a exploração do ENA, do VRC. Né? Esse é o VRC apresentado no capítulo 2, que é a topologia de um circuito que foi constatado que gastou 0,1% daquele FPGA utilizado, né, para testes. Agora, um novo ENA foi modificado, foi desenvolvido do zero, duplicando o número de operandos na terceira camada e simplificando, reduzindo o número de bits, né, do genótipo, o número de alelos do genótipo. Com isso, a gente obteve uma arquitetura muito mais enxuta. A gente pode perceber pelo esquemático, pelo RTL, e também pelo número total de elementos lógicos, que foi constatado sendo de 0,03% na capacidade do FPGA, cerca de 1/3, né, daquela primeira arquitetura. Mas será que a gente perdeu qualidade diminuindo o circuito? Bem, antes da gente analisar isso, a gente percebe nesse gráfico, né, que é a distribuição dos indivíduos com fitness total, um fitness funcional total e um fitness máximo, né, pelas bolas, né, pelos círculos em vermelho, pelos círculos em azul, e os indivíduos que chegam a ter um resultado de fitness global ótimo, né, pelo menos para essa porta XO, em vermelho, indicados nesse gráfico. Já nessa imagem, para uma arquitetura de ENA de 9 bits, a gente observa, né, um número menor de bits, um número menor de genótipos que possuem o critério funcional totalmente atendido, e o número máximo, um número ótimo, né, de nota de avaliação. Né. Mas, em termos percentuais, essa tabela nos indica que a arquitetura com 9 bits ela foi superior à de 22 bits em 3 critérios. Em número mínimo de porta lógica, a gente percebe pela média, né, 1,5 utilizando a arquitetura mais leve, 1,69 utilizando a arquitetura mais pesada. E também em termos de distribuição dos indivíduos ótimos. Em termos médios, nessa arquitetura com 9 bits, cerca de 60% de todo o espaço, né, de busca é representado por indivíduos ótimos, enquanto para a arquitetura 1, a arquitetura de 22 bits, apenas 15% daquele gráfico com distribuição realmente bem recheado, com muitos genótipos, são observados sendo ótimos. Né? E tem ainda um fator interessante, como cada indivíduo, né, representado nesse espaço, né, tem algo também bem interessante a ser analisado, né? É um tempo de simulação. Por exemplo, para eu buscar, né, pelo menos em uma busca bruta, força bruta, todos os indivíduos e fazer a avaliação deles no MATLAB, por exemplo, da arquitetura 2, me custou 2 segundos. Por quê? Eu tenho um total 2 elevado a 9, menos 1 indivíduos, né? cerca de 511. Enquanto na arquitetura 1, eu tenho 2 elevado a 22, menos 1. Que é um número na casa de milhões, ou seja, eu gasto um tempo muito maior para fazer uma busca na arquitetura 1 do que na arquitetura 2, que é mais leve. Sendo que a arquitetura 2 ela tem um resultado muito mais promissor, né? Ela é mais leve, ela representa melhor o espaço em termos de indivíduos genótipos ótimos, né? E com isso ela deixa a arquitetura mais leve e mais funcional. Né? As considerações sobre este capítulo, né? Algumas descobertas utilizando essa PSE, esse Problem Solving Environment. Mutando 2 bits realmente é melhor do que mutar somente 1. Isso foi descoberto no experimento número 1. Quanto maior a população inicial, melhor. Né? Isso foi descoberto no experimento número 2.
Quando nós aplicamos a operação de cruzamento, a ordem dos pares realmente influencia nos resultados. É aquele 1, 2, 3, aquele índice depois da operação de cruzamento, né? A próxima consideração é que quando a gente obtém metade dos bits do pai e metade da mãe, a gente obtém o melhor resultado do que um valor aleatório ou um valor tendencioso ao pai ou à mãe. Uma taxa de mutação adaptativa é sugerida, porque quando nós temos resultados muito baixos, né, em termos de fitness, abaixo do critério de funcionalidade, é desejado que haja muita mutação, que essa taxa de mutação seja maior. Agora, quando o resultado já está estabilizando, já está perto do ideal, do valor otimizado, é desejado que essa taxa seja próxima de 0 ou 0. E um novo e melhorado modelo de ENA foi projetado, né, de acordo com o mostrado na sessão anterior. Bem, agora vamos ver o capítulo 4 da dissertação, né, que é a parte de escalabilidade da arquitetura de hardware evolutivo. Existem duas vertentes que a gente pode tornar a arquitetura apresentada no capítulo 2 escalável. A primeira delas é utilizar conceitos do capítulo 3, né, da exploração de espaço de projeto, para tentar enxugar, para tentar diminuir a arquitetura de modo a deixá-la mais leve, e com isso a gente consegue replicar, né, mais e mais módulos para abordar problemas mais complexos, né? E justamente essa abordagem que nós vamos ver primeiro, né, que é a simplificação de design. A primeira delas tem a ver com a mutação, a operação de mutação, que no caso, no capítulo 2, foram utilizados 4 módulos em paralelo de mutação e 4 subarquiteturas, né, em paralelo para chegar àquele resultado. Então será que a gente conseguiria fazer esse mesmo resultado com apenas um, né, simplificando, né, 4 vezes, né, a quantidade de elementos lógicos, de hardware? Bem, esse primeiro experimento tem a ver com a mutação, né, como foi dito. Então, como que nós fizemos? Nós viramos indivíduos aleatórios, né? Não utilizamos a arquitetura como um todo, apenas os 4 módulos, né, de mutação, né, aplicando os indivíduos, né, aleatórios, né, sobre eles a mutação, e fizemos a avaliação. Nós temos 4 grupos, né, cada um deles representados pelos parâmetros aqui abaixo, sendo eles taxa de mutação MR, número de bits mutados NMB, e a posição, sendo ela aleatória, random, R, ou em um bit determinado, por exemplo, a M3 no segundo bit. Nós temos nessa imagem o gráfico para a porta XOR, né, a avaliação feita em relação à porta XOR, de 4 vertentes, das 4 vertentes, e do melhor resultado global, sendo ele anexado, né, colocado a cada período de tempo. Né? A cada período de tempo eu seleciono o melhor valor dentre os 4, e é o gráfico, né, a curva representada pelo tracejado BEST. Né? Aqui a gente percebe algumas coisas interessantes, né? Para a porta XOR, o M4 teve uma avaliação pior, né, do que as outras, né? Porque ela demorou cerca de 2.800 gerações para chegar num valor aceitável, num valor de funcionalidade máxima, né? Funcionalidade máxima. Enquanto, por exemplo, a M2, que foi o segundo pior, ele gastou cerca de 550 gerações, né, para chegar a esse valor. Já para a porta XNOR, né, o problema número 9, nós temos um resultado um pouco semelhante. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, que a configuração que apresentou o pior resultado foi a M3, né? Devido à mesma análise, só que o número de gerações foi cerca de 1.250, enquanto a segunda pior foi a M1 com 500 gerações para chegar a esse resultado funcional. Bem, com isso a gente conseguiu criar uma arquitetura light, uma arquitetura leve, cujo algoritmo, né, cujo fluxograma é apresentado nessa imagem, só que ainda tem um porém. Foram observados os experimentos, né, da mutação e também de gerador de genótipo. Ao invés de utilizar 4 em paralelo, 4 geradores em paralelo, como apresentado no capítulo 2, selecionamos aquele com melhor desempenho. A métrica utilizada foi algo semelhante ao feito com a operação de mutação. E aqui a gente observa que essa arquitetura light, que foi reduzida tanto em termos do operador de mutação quanto de gerador de genótipo, a gente observa em vermelho, né, destacado, o tempo ou as gerações que custaram para se chegar, por exemplo, ao resultado funcional, é o primeiro círculo vermelho, e ao critério de mínimo número de portas lógicas para a porta XOR, né, o segundo círculo vermelho. Né? E isso considerando que, ao invés de pegar o módulo de mutação, eu estou colocando simplesmente a aplicação do elitismo sobre os números gerados aleatoriamente. Ou seja, eu estou fazendo uma comparação entre fazer a mutação e o elitismo, e não fazer mutação, simplesmente pegar indivíduos aleatórios e fazer o elitismo. Né? Que no caso, a mutação é o gráfico em verde, percebe-se que a evolução, né,
encontra-se um resultado, né, ótimo, resultado com máxima funcionalidade, mínimas portas lógicas, com menor espaço de tempo, né, com cerca de pouquíssimos microsegundos, pouquíssimos picosegundos, na verdade. Aqui nessa imagem é mostrado o Pin Planner do FPGA implementado, simplesmente para mostrar que nós implementamos o FPGA em hardware real, essa arquitetura leve, né, e os resultados são mostrados a seguir, né. Primeiro, uma comparação entre a arquitetura leve e a arquitetura inicial do capítulo 2. Né? É observado que a frequência, né, a frequência máxima que se pode aplicar um clock sobre as arquiteturas, a arquitetura leve ela tem muito mais capacidade, digamos assim, do que a arquitetura do capítulo 2. O percentual de hardware utilizado na arquitetura leve é 19 vezes menor do que a arquitetura do capítulo 2, né? Entre outros parâmetros, né? Por exemplo, o percentual de memória, né, utilizado foi cerca de 10 a 12 vezes menor, né? O total de registradores a diferença também é muito alta, caiu de 3.300 para 200, né? E a utilização de interface entrada e saída também reduziu, devido ao fato de nós estarmos utilizando menos, né, bits, né, de configuração. Essa imagem ilustra o teste realizado, que vai ser demonstrado a seguir, né? A utilização de um Arduino Uno para simular, para emular, na verdade, um sistema que fornece as entradas e recebe as saídas do FPGA. O FPGA ilustra exatamente o número de portas lógicas, a nota de fitness e qual que é a função que está sendo evoluída em tempo real, né, respectivamente. Essas duas imagens mostram o resultado fornecido pela plataforma do Arduino, né, monitor serial, e indica qual que é a tabela verdade, as entradas, né, as entradas e as respectivas saídas, e o número de portas lógicas utilizadas, né, tanto para porta XOR quanto para tautologia. E essa tabela sintetiza todos os resultados, né, das 16, né, dos 16 possíveis circuitos, né, tanto a simulação, né, da arquitetura full, quanto a simulação da arquitetura light, né. Inclusive tem um resultado real mesmo em termos, né, de portas lógicas, né, da arquitetura light, né, um resultado, né, não de simulação, mas de resultado real. Agora falar um pouquinho sobre o problema de escalabilidade, né. Nós temos duas abordagens que nós utilizamos, né, nesse capítulo, que é o multi-VRC, né, que está explicado aí na imagem, que está ilustrado, que é a utilização de vários ENAs, né, cada um recebendo um conjunto de entradas diferentes. Esses módulos se interconectam para gerar a saída global, né, e a equação lógica é mostrada abaixo, juntamente com um exemplo de como que nós faríamos uma porta XOR de 4 entradas utilizando essa abordagem. A outra abordagem muito utilizada, né, amplamente utilizada na literatura, é baseada no critério, né, na ideia de dividir para conquistar. Né. A imagem ela ilustra um multiplexador, onde há a seleção dos genótipos, né, a serem implementados pelo ENA, e é apenas um ENA que vai implementar, né, a arquitetura de acordo com um conjunto de entradas que vão selecionar qual genótipo que eu vou, né, configurar a minha arquitetura. E a equação está descrita abaixo, juntamente com o mesmo problema, né, com uma XOR com 4 entradas. Bem, apresentando os resultados finais, né, deste capítulo, né, inicialmente mostramos o resumo, né, de diferentes vertentes de escalabilidade, incluindo o multi-VRC, o MS, que é o multi-VRC com uma alteração, né, com uma aleatoriedade nas entradas, né, e o DC, que é o Divide and Conquer. E foi analisado, né, esses parâmetros de número de blocos Zena, né, de número dos blocos, né, de reconfiguração do Zena, dos bits onde vai fazer a mistura dos bits de entrada e o total de bits de configuração para 4, 6 e 8 bits. Né? Aqui a gente percebe que o Divide and Conquer ele utiliza muitos blocos, né, de ENA e também bits de configuração. O genótipo tem um tamanho maior, né, do que as outras abordagens. A gente observa também que essa contribuição do trabalho, que é o Shuffle Bit, né, ele reduz e muito o número total de configurações, de bits de configuração, também reduz o número total de ENAs, né, em relação ao simples uso do multi-VRC. Bem, essa imagem, né, essa tabela, ilustra resultados de simulação, né, obtidos para sistemas de 4 entradas e uma saída. Os dois primeiros, né, as duas primeiras tabelas, de verdade, são aleatórias, geradas pelo MATLAB, e a terceira é a porta XOR de 4 entradas. Né. Daqui a gente observa que apenas o Divide and Conquer obteve um total, né, máximo de fitness, né, funcionais observado, ou seja, 16 em 16.
Para o caso do MS, né, foi um resultado inferior, né, no melhor dos casos chegou a 15,2, né, em média, né, num total de 16. E o tempo médio, né, no caso do Divide and Conquer, é muito inferior, ele é muito rápido, porque eu faço a decomposição da tabela verdade principal de 16 bits em 4 tabelas de 4 bits, como apresentado já no exemplo. Para 8 bits acontece algo similar, né? Só que um caso é agravado. Enquanto o tempo, né, de simulação para o Divide and Conquer é inferior, né, em ordem de grandeza na casa de 100, de 100 a 300 vezes, né, 400 vezes menor, o tempo de simulação, o número de portas lógicas é muito superior, da ordem de 100 vezes, né, maior, né, em relação ao MS, ao múltiplo VRC com Shuffle Bit, né. Em compensação, o fitness médio, né, máximo, né, o fitness máximo médio, né, dessa abordagem do Divide and Conquer, ele é de 100%, né, 256 e 256, enquanto no melhor dos casos do MS foi 153,2. Bem, essa imagem, essa tabela compara os trabalhos relacionados, né, em uma implementação, em uma simulação que foi feita utilizando como parâmetro um multiplicador de 2 bits e um somador completo, né. Aqui a gente percebe a taxa de sucesso, o número de portas mínimo, as gerações utilizadas para compor esse circuito e o tempo de evolução. Utilizando simulações apresentadas, né, previamente, usando o MATLAB e os resultados do capítulo 2, a gente chegou que um multiplicador de 2 bits, né, a gente utilizaria 24 portas lógicas para compor esse circuito e a gente evoluiria, né, utilizando paralelismo espacial em 116 gerações, né, totalizando um tempo de evolução na casa de cerca de 7 microsegundos, né? Microsegundos, né? Isso para o circuito multiplicador de 2 bits. Já para o somador, né, full, foi observado o uso de 21 portas lógicas em 277 gerações, totalizando um tempo, né, de evolução de 1,66, ou 16,6 microsegundos. Vale a pena ressaltar, em relação ao trabalho relacionado, o speedup encontrado, né, da ordem de 160 milhões de vezes mais rápido, né, em relação a simulações em software, né, em relação a evoluções em software. E no caso da evolução intrínseca, evolução em hardware, proposta pelo SEM-RC, o speedup foi da ordem de 143 mil vezes mais rápido, né, o nosso trabalho em relação ao deles. Fechou? Microsegundos, né? Isso para o circuito multiplicador de 2 bits. Já para o somador, né, full, foi observado o uso de 21 portas lógicas em 277 gerações, totalizando um tempo, né, de evolução de 1,66, ou 16,6 microsegundos. Vale a pena ressaltar, em relação ao trabalho relacionado, o speedup encontrado, né, da ordem de 160 milhões de vezes mais rápido, né, em relação a simulações em software, né, em relação a evoluções em software. E no caso da evolução intrínseca, evolução em hardware, proposta pelo SEM-RC, o speedup foi da ordem de 143 mil vezes mais rápido, né, o nosso trabalho em relação ao deles. Fechou? Bem, agora apresentando as conclusões gerais sobre essa dissertação, né, foi observado, né, a concordância, né, dos critérios apresentados na introdução e principalmente de uma alta performance, né, do sistema evolutivo, né. Só fazendo uma recapitulação geral, no capítulo 1 foi apresentado quais são os problemas relacionados a essa dissertação que nós abordamos e foi listada uma lista de objetivos a serem concluídos, né. No capítulo 2 foi desenvolvido uma arquitetura de hardware reconfigurável, de hardware evolutivo, mas foi observado uma questão de um problema, né, do tempo de desenvolvimento dessa plataforma, né. Visando essa solução desse problema, no capítulo 3 nós desenvolvemos uma plataforma em software, no MATLAB, para a simulação dessa arquitetura e para um estudo, uma pesquisa dessa arquitetura desenvolvida em hardware, né. E essa plataforma em software serviu como uma bússola para o nosso trabalho no capítulo 4, que foi uma tentativa de escalar o problema, de conseguir resolver a questão da escalabilidade para o nosso problema, a nossa arquitetura. Os objetivos, né, eles foram realmente observados, né, eles foram alcançados, principalmente no quesito desempenho, né. Foi observado no pior dos casos, né, citados, um speedup em relação a trabalhos relacionados de 143 mil, né, um ganho, né, de desempenho. E no melhor dos casos, de 160 milhões de vezes.
O critério de flexibilidade foi atendido porque diversos, né? O critério de flexibilidade foi atendido porque alguns problemas, né, citados, eles foram resolvidos utilizando, né, a arquitetura, problemas de 2, 4 e 8 bits, então a arquitetura foi flexível. Modular, porque nós conseguimos realmente resolver problemas mais simples e mais complexos utilizando aqueles módulos, aquelas peças, né, iniciais apresentadas no capítulo 2. Escalabilidade, porque nós conseguimos, né, atender 100% de funcionalidade, o critério de funcionalidade para sistemas, né, de 8 entradas e uma saída. E universal, porque nós conseguimos deixar o projeto mais enxuto, de forma que ele possa funcionar em basicamente qualquer FPGA disponível no mercado, principalmente aqueles utilizados para estudantes, aqueles que têm um menor, né, número de recursos, né, lógicos. Bem, contribuição do trabalho, né? Foi um caminhar, né, no estado da arte para trazer novas ideias, novas discussões no estado da arte. Houve uma implementação física, né, um protótipo em FPGA da arquitetura, e foi constatado, né, o pleno funcionamento. Foi desenvolvida uma arquitetura, né, de hardware evolutivo baseada em algoritmo evolucionário, com alguns conceitos, com algumas implicações que ainda não observamos na literatura. Então chamamos de novel, né, architecture, né, uma nova arquitetura. Bem, não foi observado também na literatura pelos autores, né, pelo mestrando e pelos seus orientadores, a combinação dos dois métodos, né, do método VRC, de reconfiguração, e da evolução completamente em hardware. Né. Essa combinação não foi vista, na verdade. O DPR e o CHF foi observado pelo alcançado pelo SOAR na lata de 2014, mas essa configuração, essa combinação ainda não foi observada. No capítulo 3 foi desenvolvido um PSE. Esse PSE pode ser utilizado por alunos, né, de mestrado, de iniciação científica, pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre algoritmos evolucionários, principalmente a aplicação destes em hardware. Bem, agora falando um pouco sobre o trabalho em progresso, né? A encriptação do ENA indica a possibilidade de uso de aplicações em que há uma demanda por segurança, né? Nesse tipo de aplicação, nós temos a necessidade de uma chave de segurança que vai simplesmente abrir, entre aspas, uma tranca que vai possibilitar a pessoa decodificar, né, o genótipo, decodificar o circuito. E exatamente nisso que consiste a encriptação. Nós temos o genótipo e nós queremos comparar bit a bit esse genótipo com uma referência. E no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, nós utilizamos essa referência estática, como ilustrado na figura. Agora, se nós utilizássemos um alvo variável, mas se nós utilizarmos um alvo variável como ilustrado na figura, nós poderíamos obter uma arquitetura baseada, né, nos conceitos de ENA, mas com uma encriptação, simplesmente utilizando um vetor de entrada variável, onde o usuário ou alguma heurística poderia determinar qual que seria a configuração do ENA em comparação ao genótipo. Trabalhos futuros, né? A utilização de mais de 2 critérios para a evolução do hardware. Utilizamos duas, né, o critério funcional e o critério de número de portas lógicas. Né? Mas poderia ser utilizado, por exemplo, o atraso de propagação, o delay no circuito. Né? No caso seria uma variável, né, inversamente proporcional aí na questão da evolução, multicritério. Quanto maior o atraso de propagação, pior seria a avaliação desse indivíduo. Utilizando essa noção, esse conceito, poderia se desenvolver também uma arquitetura que ela modifica os seus parâmetros, ela faz o Design Space Exploration de maneira automática, né? Ou seja, a arquitetura que fornece evolução também poderia evoluir, né? Essa é uma ideia de trabalho futuro também, para não ter necessidade de buscar, né, pelos parâmetros para deixar a arquitetura mais utilizada. E também um estudo que pode ser feito é o estudo da tolerância a faltas e a falhas da arquitetura, já que Evolvable Hardware é muito utilizado para esse tipo de situação, onde há necessidade de um sistema tolerante a faltas. E é isso, agradeço pela atenção.